Você já parou para reparar que no final do código de todas as ações que você vai comprar sempre tem um número? E no final das contas, você sabe o que representa esse número aí? Chega mais que nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de ações. E aí galera, como é que vocês estão? Firmão? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de ações que existem. E se você está curioso também para descobrir quais são esses diferentes tipos, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos que também estão curiosos. E vamos aí agora para o que interessa. A primeira coisa que eu acho interessante falar nesse vídeo é sobre como são feitas as nomenclaturas das ações listadas na Bolsa de Valores. Isso porque se você parar para reparar, você vai ver que geralmente as ações, o nome delas, a nomenclatura delas é feita da seguinte forma. São 4 letras que lembram o nome da empresa ou a atividade que ela exerce, seguidas de um número que representa o tipo da ação. E só para exemplificar um pouco melhor para vocês, eu peguei uma ação aqui, no caso do Santander, que é uma ação que ela existe dos 3 tipos diferentes, que no caso são a SAMB 3, a SAMB 4 e a SAMB 11. E para ficar mais claro ainda, eu deixei uma tabela aqui mostrando, só para você ver que no caso o número 3 ele se refere às ações ordinárias, o número 4 se refere às ações preferenciais, o número 5 e 6 também referem-se às ações preferenciais, uma do tipo A, a outra do tipo B, e o número 11 no final que ele refere-se às ações units. E também pode ser utilizado o número 11 tanto para ETFs quanto para fundos imobiliários. Mas no caso desse vídeo eu vou falar apenas das ações. E o primeiro tipo de ação que eu trouxe aqui para vocês são as ações ordinárias, também conhecidas como ações ON. E no caso esse tipo de ação é o mesmo tipo de ação que os donos da empresa, que os controladores possuem. Porque de fato são essas ações que vão te permitir o direito de votos nas assembleias, e a de participação não prioritária na distribuição de lucros da empresa. Podemos dizer também que esse tipo de ação é o tipo de ação que de fato te torna um acionista da empresa. É ela que os acionistas maioritários possuem e caso você seja um minoritário, tendo ela você terá os mesmos direitos que eles na mesma proporção. O outro tipo de ação que eu trouxe aqui para vocês são as ações preferenciais. Elas geralmente vêm acompanhadas do número 4 ou do número 5 e 6, porém isso é menos frequente. E no caso diferente das ações ordinárias, as ações preferenciais elas não te garantem direito a voto nas assembleias, porém elas te dão preferência no recebimento da distribuição de lucros da companhia. E isso se você também parar para comparar as ações preferenciais e ordinárias de uma mesma empresa, geralmente você percebe que as ações preferenciais pagam mais dividendos do que as ações ordinárias. Isso não é uma regra, isso é uma convenção, acontece na maioria dos casos, mas você pode encontrar sim empresas que pagam os mesmos dividendos tanto nas preferenciais quanto nas ordinárias. E o último tipo de ação que existe são as ações units. Geralmente elas vêm acompanhadas do número 11, e nada mais são do que um pacote que contém tanto ações ordinárias quanto ações preferenciais. E no caso, essas ações units, na maior parte dos casos, elas possuem uma maior liquidez, ou seja, elas são mais negociadas do que as outras, e isso pode gerar uma vantagem para os investidores que possuem muito dinheiro para investir, que eles conseguem comprar e vender muito fácil as ações caso desejem. E também só lembrando que essa composição da unit pode variar de empresa para empresa, de acordo com quantas ações preferenciais e quantas ações ordinárias cada unit tem. E agora que nós entendemos um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de ações, acho bacana também falarmos um pouquinho do tag along. O tag along ele é um direito garantido apenas pelas ações ordinárias, e esse direito ele garante que quando a companhia for vendida, o acionista minoritário receba pelo menos 80% do valor da ação que os controladores que fizeram a venda receberam. E isso é uma regra de garantir no mínimo 80%, entretanto existem empresas que pagam um tag along de 100%. Ou seja, o preço que o controlador vendeu vai ser o mesmo que você, acionista minoritário, vai receber. Ou seja,
é algo muito importante de se ter, te dá uma tranquilidade caso a companhia seja vendida, de você receber o mesmo valor. E assim, basta ver que essa regra ela só funciona para as ações ordinárias. Entretanto, existem empresas que também pagam tag along para as ações preferenciais. Entretanto, isso é um bônus que a empresa dá, não é uma lei, não é regra. Tudo bem? Então, é sempre bom que você verifique se a empresa que você vai investir, as ações preferenciais delas pagam o tag along, tem tag along, justamente porque caso a companhia seja vendida, você não venha ter eventuais problemas. E galera, pelo vídeo de hoje é só, eu espero mesmo que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre os diferentes tipos de ações, sobre tag along. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu gostei aí embaixo, compartilha com alguém que você acha que deve saber também sobre esse assunto. Não deixa aí de deixar o gostei. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.